E agora nós vamos ouvir o depoimento da nossa querida jornalista Edna Maciel, que está aqui com a gente na O Dia TV. Estamos muito felizes com ela no jornal, na rádio também O Dia. E ela fala sobre a transição capilar e a importância de se valorizar o cabelo crespo. Não é isso, querida Edna? Depois de toda a minha história, como a maioria das meninas negras que alisam o cabelo, e já depois dos 50 anos assumi meu próprio cabelo, que é um cabelo crespo, que é um cabelo estilo, mesmo tem 1, 2, 3 e o 4. O meu é o tipo 3. Então assim, é um cabelo que dá trabalho, sim, um cabelo que você tem que ter muitos cuidados, porque é um cabelo seco. Então você tem que usar bastante cremes e graças a Deus, e agora com o combate ao racismo, nós temos aí várias empresas de cosméticos, né, a indústria de cosméticos fazendo cremes, gel e toda essa linha estética, né, de cabelos própria para os nossos cabelos, das negras. Então, o nosso cabelo é a nossa marca, é a nossa história, é a nossa identidade e é a nossa coroa, né? Hoje o cabelo crespo, o cabelo black power, todo tipo de cabelo crespo é um símbolo de resistência. Não é só um cabelo que se chamava de desarrumado, descabelado, né? Quando a gente entrava em qualquer lugar que não fosse com o cabelo alisado ou escovado, a gente recebia olhares ou mesmo algumas pessoas diziam: você não arruma mais o seu cabelo? Você vai continuar usando esse cabelo? Principalmente nos meios de comunicação, onde a gente trabalha. Pois é, gente. Olha, você viu que não deu pra gente finalizar, né? Mas uma das coisas que a gente percebeu que a Edna falou é do quanto ela se sentiu à vontade em poder realmente mostrar o cabelo. Porque às vezes você se sente na necessidade de agradar os outros. E você? E você? Tem certas perguntas que, por mais que para você possa ser simples, para quem tem uma história, não. Uma polêmica que repercutiu nas redes sociais foi o comentário do Rodolfo sobre o cabelo do João Pedro, do BBB 2021. Para muitas pessoas pareceu um mimimi, mas ele comparou o cabelo crespo do participante a uma peruca. Nós vamos conversar agora com a pesquisadora Brenda Marques para falar sobre esses comentários, que são comentários racistas. E a Brenda aceitou o nosso convite de estar aqui conversando com a gente, que é importante primeiro, né, Brenda? Muito bom dia, minha querida. Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. É muito importante, Brenda, a gente lembrar que uma história existe. Uma história de dor, uma história de escravidão, uma história do não podia, na época do eu, e que faz parte da nossa história. Então você, como pesquisadora, como é que a gente pode, de uma certa forma, entender para quem está do outro lado? Porque existe uma diferença. Existe uma diferença. Eles dizem assim, não, mas nós estamos em pleno século XXI. Isso ainda dói? Dói. Isto ainda dói, porque faz parte de uma história gigantesca, de muita dor, sofrimento, humilhação, né? Então, é importante que essa história não seja esquecida, principalmente na questão da liberdade de se expressar, na liberdade de poder usar o que tem vontade de usar, da forma como deseja, sem as tais críticas, que muitas vezes são levadas de forma racista. E aí eu, como pesquisadora, como entrar nesta história e como ajudar os pais, as crianças, a se comportar de uma forma que ela entenda o que é racismo e o que não é racismo. Bom dia, novamente. Bom dia. Exatamente isso que você falou, né? Há muito tempo o povo negro, mesmo o movimento negro, vem demarcando e denunciando esse racismo contra os nossos traços, contra o nosso cabelo, contra a nossa estética. Isso porque assumir os seus cabelos naturais, né, além de assumir a sua identidade, além de também, né, como foi falado pela própria Edna,
conseguir aceitar a si mesmo, conseguir fazer um caminho de cultivo da história do seu povo, de orgulho, né, do seu povo e dos seus traços, é também no Brasil um identificador racial, ou seja, a partir do momento em que essas pessoas negras assumem seus cabelos naturais, elas estão muito mais perto da sua negritude. E assumir esse cabelo natural, assumir o seu crespo, assumir o seu cacheado, traz muitas consequências numa sociedade racista. É por isso que, por exemplo, a gente não acha normal ou acha que precisa ser combatido quando alguém, mesmo numa rede nacional, chega a dizer que o cabelo crespo é uma peruca desarrumada. Porque, historicamente, até mesmo pelas mídias, né, sociais, foram disseminadas ideias de que o cabelo crespo podia ser comparado ao bombril, podia ser comparado à palha, era um cabelo ruim, era um cabelo duro. Isso a gente cresceu ouvindo. E mesmo a gente estando nesse lugar, né, de muito avanço, a gente ainda continua escutando esses comentários, né, em relação aos cabelos. Então, é preciso, sim, toda vez que alguém se levante para continuar reproduzindo essas ideias racistas da estética negra, de associação à nossa estética ao que é ruim, que é feio, que a gente combata, que a gente lembre da representatividade. Então, imagina, se nós vivemos uma realidade ainda hoje, em que mais de 30% das crianças, né, chegam para dizer para os seus pais, né, crianças negras, que querem alisar, ainda na infância, crianças com 7 anos de idade, rejeitando a sua própria estética, a gente vê como esse assunto é preocupante. E como a gente precisa, desde a infância, reforçar, né, ter, como foi falado, ter exemplos, representatividade de mulheres de cabelo crespo, conseguir, junto com essa criança, mostrar como há várias formas de usar esse cabelo, vários penteados, a paciência nesse cultivo do cabelo crespo, como foi colocado, né? Um cabelo que naturalmente é mais seco, ou seja, que vai requerer muito mais cuidados, a paciência em, junto com essas crianças, construir esse amor, porque assumir os seus cabelos naturais é assumir esse auto-amor, né? É construir essa identidade. E tão bom seria que essas crianças negras crescessem se achando bonita, né? Não tendo que responder a esse padrão estético branco. Então, é por isso que a gente sempre tenta voltar, né, e reforçar o processo de como os cabelos afros, de como a nossa estética é resistência. Porque assumir essa estética, infelizmente, ainda é muito doloroso. Quantas pessoas, né, quantos relatos nós temos de pessoas que tiveram que sair do seu emprego ou mesmo não conseguir o emprego porque o empregador, o patrão disse que seu cabelo passava a mensagem de bagunçado, passava a mensagem de sujeira, né? E comentários que nunca são feitos para cabelos lisos, não importa a condição que eles estejam. Então, esses comentários precisam ser combatidos e precisam acabar, porque ele tem um cunho racista. A gente fala que é racismo, porque o racismo ele remonta a uma construção histórica daquilo. Isso quer dizer que, assim como hoje isso acontece, infelizmente acontecia antigamente. Então, é um processo histórico que precisa ser barrado no combate a esse racismo por todos nós, né? Como é que a gente pode passar para as pessoas que estão em casa uma forma mais certa de conversar com essa criança, por exemplo, para que ela identifique, para que, na verdade, ela entenda, que a gente possa ensinar ela de que aquela criança ela tem que ser respeitada e que ela tem que entender que determinadas brincadeirinhas pode ser considerado racismo. Então, assim, a criança, muitas vezes, ela é inocente. Então, dentro de casa, é importante que a mãe e o pai passem a informação para essa criança, se possível, até contando a história, né? Como é que vocês acham que deveria ser, de uma certa forma, ensinado para essa criança? Porque se aquela criança chega com algo está vindo de casa. Às vezes, né? Sim. Sim, é verdade. Há uma grande responsabilidade para a família, né, para o núcleo familiar e para os pais, e principalmente para as escolas de combate a esse racismo, esse preconceito racial contra os nossos cabelos. Eu, por exemplo, cresci, infelizmente, sem exemplos ou realidades de diversas possibilidades de cabelo crespo, né?
Acho que ajuda muito a esses pais conseguirem mostrar como essa estética negra não precisa estar sempre associada ao feio. Porque se você cresce pensando que o belo é isso e o feio é isso, é muito natural, inclusive, que essa criança se afaste, porque ela não quer se sentir daquele jeito, né? Ela não quer ter sua autoestima baixada. Eu acho que o primeiro passo em relação às crianças negras, em relação às famílias e mesmo à escola, é que a gente consiga, desde a infância, ter contatos com exemplos de pessoas negras de sucesso, ou mesmo de pessoas negras com seus cabelos afros se amando, de princesas que tenham o cabelo crespo, que tenham o cabelo cacheado, de representatividade dessas pessoas, né, nesse imaginário, nesse consciente dessas crianças. Outro movimento é a gente não relativizar a dor dessas crianças. Então, quantas vezes na escola, por exemplo, puxam o nosso cabelo porque ele é crespo, fazem piadas, chamam de nega maluca, todos esses estereotipos de construção de imagens que foram feitos na história e continuam sendo reproduzidos na escola. É preciso que isso não seja relativado, né? É preciso que, quando isso aconteça, a professora chame para conversar. É preciso que a gente também, desde a infância, tenha acesso com a nossa história, para que a gente consiga perceber que a nossa história não é só sobre escravização, não é só sobre sofrimento, que, na verdade, nossa história tem muito valor, né? Tem muito valor, inclusive, antes desse processo de escravização. Se conectar com a história do povo negro e essa história ser ensinada nas escolas é um movimento importante também para essa criança se assumir, porque, como eu falei, o cabelo afro é a sua identidade, é o orgulho de si mesmo, é o orgulho de ser preto, é dizer que preto é bom, é dizer que preto é lindo. Esse é um movimento de resistência. Então, com certeza, a gente precisa não só escutar mais, né, a dor dessas crianças que, desde a infância, já reconhecem as diferenças que estão colocadas para elas, por que a coleguinha sempre é a princesa, por que a coleguinha tem exemplos e eu não, por que ninguém fala do cabelo, por que ninguém manda a coleguinha arrumar o cabelo, esse tipo de dor. A gente precisa estar muito mais aberto a escutar dessas crianças e conseguir alimentar a autoestima dessas crianças a partir de exemplos. E também que haja um movimento de pesquisa, né? A gente pesquisar muito mais sobre isso, se aprofundar muito mais sobre essa história. Por exemplo, como eu falei, há diversas formas de usar o cabelo crespo, mais definido, menos definido, mais alto, trança. São diversas formas que a gente pode explorar com essas crianças para mostrar a diversidade do cabelo crespo, como a gente consegue amar o seu cabelo e isso não precisa ser doloroso. E que a pessoa possa ter a liberdade também de quer usar encaracolado, usa, quer usar crespo, usa, quer usar liso, usa, não tem problema. O importante é que você valorize o que você quer valorizar dentro de você. Que você queira realmente estar à vontade com a liberdade do ir e vir, porque esta é a vida. Na verdade, a maldade está sempre no outro, em praticar para com aquela pessoa o que na verdade não é certo. Então, assim, quando vocês falam, quando vocês dizem, na verdade, você está falando para todos nós. Porque eu, particularmente, na minha família, eu tenho índios, eu tenho negros e tenho, sim, uma parte que se diz ser branca da família, mas na verdade o brasileiro tem que sim, mais do que tudo, vestir a camisa e respeitar uns aos outros. Então assim, quando existe também aquela preocupação nas redes sociais, as pessoas têm que ter muito cuidado com o que elas falam nas redes sociais. Como é que você, por exemplo, que é uma estudiosa, que está sempre observando, observa hoje essa questão das redes sociais? Relacionado aos cuidados que as pessoas têm que ter também com seus comentários, que muitas vezes são comentários maldosos. Sim. A gente sabe o potencial que a rede social tem, né? Tanto de construir debates, então o potencial que a rede social tem de espalhar cada vez mais o debate sobre o combate ao racismo e, ao mesmo tempo, como essas bolhas sociais constroem também esse lugar de comodidade, muitas vezes, para essas pessoas em grupo continuarem a reproduzir falas racistas, ou o que eu acho que eu vi, aconteceu muito durante esse recente debate que aconteceu agora, impulsionado pelo programa de TV,
que foi a relativação, né? Dizer, não, ele entendeu errado, não, isso não foi racismo. Deslegitimar pessoas negras que há muito tempo têm falado sobre isso, para dizer que essas pessoas, na verdade, se confundiram, quando essas pessoas estão colocando a sua dor, né? Eu acho que as redes sociais, elas têm um potencial que precisa ser usado da forma correta. Há tanto um potencial de pesquisa, ou seja, há muitos pensadores negros, há muitos intelectuais negros, Lélia Gonzalez, por exemplo, que há muito tempo já vem falando sobre esse debate. E há a possibilidade de, a partir das redes sociais, se aprofundar sobre esse pensamento. Assim como pensar que o crime de ódio, né, que ódio é um crime, que a gente não pode, né, que racismo também é. A gente não pode, só porque está atrás de um computador, se sentir na liberdade de cometer crime de ódio livremente, por comentários, né? E que a gente tem que aprender, inclusive, a ser ouvido para aqueles que há muito tempo sofrem. Então, parafraseando, inclusive, uma frase que foi falada nesse mesmo reality, que é: se vocês estão cansados de ouvir, nós também estamos cansados de passar por isso. Então, é preciso que haja um movimento mesmo, né, e conseguir reconhecer o racismo de mudança de práticas e não de relativizar ou continuar cometendo crime de ódio. E pensar que a internet não é terra sem lei. Lá não é esse lugar onde o racismo pode ser cometido e nada vai acontecer. Que, inclusive, é preciso que seja tomadas as providências para todos esses crimes de ódio que vem acontecendo no recente debate. Mas que também eu vi um movimento de resistência muito grande, de pessoas publicando fotos com seus crespos, de pessoas colocando como crespo a resistência, de pessoas colocando como seu processo de transição capilar foi um processo de auto-amor. Então, há coisas importantes nas redes que a gente pode se apegar, em vez de se apegar nesse discurso de ódio, né? Okay. E também combater totalmente esse discurso quando ele for feito. Muito obrigada. Quem quiser seguir o Instagram, como é que faz? Eu tenho produzido há bastante tempo aí no Instagram conteúdo sobre negritude e de formação política. O meu Instagram é @brenda.marques com 2x no final. E aí lá a gente pode trocar mais ideia. Fiz um post em relação a isso, que a gente se aprofunda ainda mais sobre as perspectivas de como a gente tem que se orgulhar dos nossos traços, dos nossos cabelos, se orgulhar da. Muito obrigada, Brenda. Bom dia para você, minha querida. Fique com Deus. Bom dia.